razões e proporções, né? Fundamentos essenciais para a gente comparar grandezas, escalas e dividindo com justiça. Eu devo imprimir aqui a aula para eu poder conseguir acompanhar, porque às vezes ir para lá é um pouco complicado. Enfim, a gente vai falar hoje sobre a razão, vai começar com isso, falando sobre a importância, né, e como que a gente aplica a razão em diversas situações. Depois eu vou falar um pouquinho de proporção, tá? Que tem uma relação com a razão, tá? Então, vamos começar. É assim ou assim? Pode. Vamos lá. Toda razão, gente, toda razão ela é uma divisão, tá? Entre duas grandezas. Então, por exemplo, sempre que eu falar de razão, eu estou falando de uma divisão de duas informações. Tá mudando sozinho, né? Porque eu tô esquecendo, desculpa. Ô, querido. Enfim, e aí é uma divisão entre duas informações. Lembrando que o que eu falar, eu fico andando? O que eu falar primeiro vem no numerador, e o que eu falar depois vem no denominador. Correto, galera? Então, a razão, por exemplo, se eu falar assim, qual é a razão entre pessoas que estão usando blusas pretas entre as pessoas que estão usando blusas de diversas cores? O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, contar a quantidade de pessoas que estão usando blusas pretas, certo? Ela vai ser o meu destaque. E aí ela vai ficar aonde? Em cima. Mas é porque ela é destaque? Não. É porque eu falei primeiro blusas pretas. Então, blusas pretas em cima. Aí eu conto a quantidade de pessoas que ficarem de blusas pretas e conto a quantidade de pessoas que estão usando blusas de diversas cores. A quantidade de pessoas que estão usando blusas de diversas cores fica embaixo. Ok, galera? Então, é isso que é uma razão. A razão é uma relação de divisão entre a quantidade de uma informação sobre a quantidade de outra. Isso está claro? Para todo mundo? Beleza. Daí, conceito de razão. Antecedente, que é o numerador, que é o tempo que vem primeiro. Aí eles que em cima no numerador, e consequente, que é o número que vem depois, que fica no denominador, certo? Ela indica quantas vezes a grandeza contém a outra. Então, por exemplo, assim, a cada 2 bolos que eu fizer, eu uso 6 ovos. Muito obrigada. Então, olha só. A cada 2 bolos que eu fizer, eu uso 6 ovos. Isso quer dizer que isso é uma relação somente entre o bolo e a quantidade de ovos. Certo, gente? Se eu vou aumentar essa relação, aí ela se torna uma proporção. Ok? Se eu faço uma comparação entre essas razões, aí se torna uma proporção. Ok? Por enquanto é só uma razão. Que eu estou comparando a quantidade de ovos que eu uso numa determinada quantidade de bolos que eu estiver fazendo. Isso está claro? Obrigada pela ajuda, Vitor. Quando que a gente tem as razões envolvidas? Quando a gente está falando de velocidade média, então a gente tem uma razão. Quando a gente fala sobre densidade demográfica, quando a gente fala de consumo médio, tá? Então, esses são os principais momentos assim, que a gente usa a razão, às vezes, mesmo sem nem perceber, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que um carro está numa velocidade de 60 km por hora, ele pode não ter andado 1 hora, certo, gente? Mas ele está ali naquela média de velocidade, né, andando. Então, ele vai andar 60 quilômetros a cada 1 hora. Ele pode andar menos, ele pode andar mais, ok? Isso significa
relação entre proporção. Que se ele andar 30 minutos, ele não andou 1 hora. Então, ele andou, na verdade, quantos quilômetros? 30. Porque ele andou a metade do tempo, a metade da distância também. Ok, gente? E assim por diante. Também pode ser uma relação em que vai aumentar. Ok, gente? Porque eu não estou falando de... Eu estou falando de uma relação entre distância e tempo. Ok? Também tem a densidade demográfica. Então, quando eu estou falando, é uma razão entre o número de habitantes e a área daquele lugar. Então, por exemplo, essa sala tem uma quantidade de metros quadrados e ela comporta uma quantidade de alunos de forma confortável. Pode comportar mais pessoas? Sim, mas ele talvez não fique tão confortável quanto deveria. Então, por exemplo, a questão do ar-condicionado também é uma questão, né? Que é o cálculo, por exemplo. A quantidade não é de alguma coisa lá de... Ops. Como é o nome? Enfim. A intensidade ali do ar-condicionado vai ser determinado partindo da quantidade de espaço que ele vai, do lugar do espaço que ele vai estar. Certo, galera? E também da quantidade de pessoas que vão estar lá. Velocidade, consumo médio. Quando a gente está falando ali de uma relação entre distância e consumo de combustível, por exemplo. Tá? Cada vez mais que a gente anda com carro, a gente precisa de mais combustível ou vice-versa. Quando o carro mais produtivo. Exato. Tá claro? Beleza. Pode mudar, né? A gente tem um exercíciozinho aí. Vamos lá. O carro percorre uma distância de 450 quilômetros e um intervalo de 5 horas. Calcule a sua velocidade média, né? A razão entre as grandezas de naturezas diferentes. Em seguida, considere que o modelo de miniatura de uma estátua possui 10 centímetros de altura e a estátua real é de 2 metros. Determine a razão entre o modelo, da altura do modelo e a altura da estátua real. Tá? Então, são 2 questões. Primeira e a segunda. Vamos lá? Qual vai ser a velocidade média desse carro? Olha só. Vamos lá. Todo mundo pensando junto. Velocidade média é a variação entre distância sobre tempo. Certo, galera? Qual é a distância? 450 quilômetros. E qual é o tempo? 5 horas. Então, ó, como ele quer a relação ali entre as mesmas grandezas que já estão ali, ele não pediu para transformar. Então, o que a gente vai fazer? Somente montar a fração. Então, ó, isso, velocidade média é igual a 450 sobre 5. Certo, gente? Aí dá para a gente resolver. É uma fração aparente. O que significa já? Ó, dando aí uma informação para a gente pesquisar, que isso não vai vir. Ó, nas nossas próximas aulas, a gente não vai ter uma aula especificamente disso. Então, quem não lembra dessa matéria, ou por um acaso não tiver estudado, não lembra disso, é importante saber, tá? Primeira coisa, quanto que o número é divisível por 5? Lembra? Critério da divisibilidade. Eu falei disso em algumas aulas aí anteriores. Depois eu também vou falar sobre fração aparente. O que quer dizer isso? Que é aquela fração que a gente vê que dá para se resolver, ok? Que ela é divisível, tá?
o numerador pelo denominador. Então, ó, na camada de 5 tem 45, dá 9. E esse zero traz para cá. Então, a velocidade média é quilômetros por hora. Desculpa, tá, Igor? É porque nem todo mundo acompanha raciocínio, tá? Senão tira a graça. Mentira. Pode. Ó, lembra que não precisa se preocupar de ficar pedindo por causa da aula. Tá, pode ir lá, tá bom? Precisou ir, vai. Ok? Tá tranquilo. Só lembrem que vai perder. Vamos passar. Tá? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma relação aqui, ó, entre a razão entre o modelo e a estatura real. Lembrando que, nesse caso, olha só, a razão, lembra que eu falei? É o antecedente sobre o consequente, né? Então, a gente tem que lembrar dessa ordem. O que ele falou primeiro? O modelo. Depois ele falou o valor real. Certo? É essa a razão que ele quer. Qual vai ser, então, a escala ali? Né? Aqui é uma escala, não deixa de ser. Qual vai ser? Peraí, então, 10 centímetros sobre 2 metros. Esse, eu sei. Muito obrigada. Ó, vamos lá. Aí, vamos voltar aqui na nossa aula que passou. Lembra quem não lembra? Metro está aqui, decímetro, centímetro e milímetro. Lembra, gente? Lembra? Cada casinha é 10, não é? Sim ou não? Para a direita, aumenta. Aumenta 0. Então, eu vou aumentar 1, 0, 2 zeros. Ok? Então, vai ficar 100. Como se fosse vezes 100. Aí vai ficar aqui, ó, 10 centímetros sobre 200 centímetros. Dá para simplificar? Dá. Conta o zero de cima com o zero de baixo. Então, isso quer dizer que a cada 1 centímetro representa 20 centímetros da altura real. Então, ó, se eu fosse pegar uma régua e eu quisesse desenhar essa estátua, né, lá, nosso desenhista não tá aí hoje, eu substituo ele mesmo, porque eu substituo. Então, aí o que acontece? Se eu fosse desenhar essa estátua real, quer dizer, se eu fosse desenhar a estátua, né, no tamanho, para representar o tamanho real, eu vou fazer o quê? Usar 20 centímetros da régua. Isso está claro? Uma estátua? Com certeza. Olha só. 2 metros. Meu esposo tem quase 2. Vamos considerar. Então, é como se eu estivesse desenhando ele. Olha só. Tá ficando gravado, né? Só um minutinho aqui, ó. Vai ficar assim. Entendeu? Olha. Ó, o cabelo. Muito importante. É o coque. Cara, ficou muito igual. É homem, né? Te homem, né? É homem. Como que eu faço para poder ter? Vai sentar agora, cara. Eu acho que gente, entende? Eu vou pedir até para ele assistir a aula, para ele conhecer Por favor, Lucas Henriques, acabei de te desenhar aqui nos alunos que pediram. Aula, gente. Aí é isso, né? Desenho muito. Se vocês querem, Isabela, eu posso te desenhar. Tá. Entendi. Com muitos detalhes, né? Tá bom. Vocês que sabem. E artista. Vocês que sabem. Gente, sou muito boa, mas calma. Menos. Mas calma. Ó, vamos lá.
Dito isso, a gente já resolveu no slide lá, quando vocês forem visitar o slide, forem acessar, em algum momento que precisar, vocês vão ver a resolução e já está ali, tá certo? Agora, a gente vai falar sobre proporção. Lembra que proporção é a relação entre duas razões? Oi, gente, está emocionado? Lembra que proporção é a relação entre duas razões. Então, por exemplo, a gente lê, olha como a gente lê. A está para B, assim como C está para D. Certo? Quem são os extremos? A e D. E quem são os meios? B e C. Externos ou extremos? Externos e internos. Ok? Aí a gente vai chamar de extremos e meios. Ok? Ficou claro? É isso. O que houve? É isso. Oi? Resolve isso. Ih, resolve isso. Borboleta não. Não gosto de borboleta. Vamos lá. Aí, a propriedade fundamental é exatamente o que o nosso colega acabou de falar. Resolve em X, então vai ficar A vezes D é igual a C vezes D. Vezes C. Que olha só, multiplica-se os extremos, é igual à multiplicação dos meios. Certo, gente? Tá claro isso? Yes. Ninguém tem dúvida? Eu. Ninguém tem dúvida no online? Ainda. Beleza. Às vezes, vai ter um valor desconhecido. E geralmente vai ter. Justamente para trazer a problemática da situação. Então, por exemplo, eu fiz a relação aqui, né? Por exemplo, entre pessoas que estão de blusas pretas e pessoas que estão de blusas diversas. Aí eu fiz só da nossa sala. Digamos que eu fizesse de todo mundo que está na escola. E aí a gente tem um pré-ENEM aí, todo mundo tendo lá. A quantidade de blusas pretas da sala do militar está diretamente proporcional, vamos dizer assim, está para a quantidade de pessoas que estão de blusas pretas no pré-ENEM. Ok, gente? E a quantidade de blusas coloridas está diretamente proporcional ou inversamente proporcional à quantidade de pessoas que estão de blusas coloridas no pré-ENEM. E aí a gente teria essa variação para a gente descobrir, tá? Mas aí a gente pode comparar também, por exemplo, com outra coisa. Por exemplo, a gente falou mais cedo do bolo. Se eu faço, eu resolvo. Eu faço 2 bolos, eu uso 6 ovos. Se eu faço 2 bolos, eu uso 6 ovos. Se eu sei que para fazer 2 bolos, eu uso quanto de leite, por exemplo. É uma relação diretamente proporcional? Vai aumentar, vai diminuir? Não vai ter relação? Obviamente vai, mas é só para ficar claro isso. Tá claro, gente? Tem gente com dúvida. Qual? Enquanto isso, vamos usar a propriedade aqui, sem responder, porque eu vou responder online. Respondam aí no caderno, faz essa relaçãozinha. Peraí, que eu ia levar Qual valor de X? Dá para fazer de cabeça, eu sei. Mas é só para a gente ver aqui, esperar. Nossa. Aproveitando esse tempinho, aproveitando que vocês estão tranquilos e que está tranquila a aula até aqui, por enquanto, e que só o online está com dúvida, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Sobre o Drive, gente. Sobre o que a Isabela está lá colocando para vocês. Vamos falar das listas. Lá no Drive já tem 3 listas, certo?
3 listas. Deixa eu dar uma olhada no descobrimento aqui. É 10 segundos. Aí a quarta seria da aula de hoje. É. Que eu te mandei e a gente ainda não colocou. Isso. É isso? Ainda não passou. Sobre as medidas. Tem certeza que não? Depois você compartilha comigo? Tá. Pra eu ver. Eu prometo que eu não coloco nada. Não, só para eu poder ver, por exemplo, qual é a lista que eu tenho. Tá vendo? Eles estão falando que não tem a de litro e de. E aí eu não botei a lista dessa. Eu acho que era melhor a gente então, então tá, oi gente, olha só, no Drive, então, tá lá sim a lista, 3, matemática 3, é a aula 3, ok gente? Aí já tem 3 listas lá, vai entrar a quarta com essa daqui. Lembrando que, olha só, gente, a quarta... tá no grupo. Você tem um grupo hoje? Então tá no grupo, mas ainda não foi pro Drive, não. Isso. Aí ela vai colocar no Drive ainda. Gente, presta atenção. A lista, eu vou um dia corrigir listas aqui com vocês. Vai ser todas as questões? Não, mas vão ser a maioria. E aí a gente precisa que vocês estejam fazendo. Tem que pegar a lista, tem que tentar fazer, tá? Tá fácil aqui, mas na hora de fazer sozinho lá, envolvendo o contexto, às vezes vocês podem não saber ou não conseguir ou ter alguma dúvida, que é normal. Tem que tentar fazer em casa, tá certo, gente? Não adianta confiar que, por exemplo, aqui tá mamão com açúcar, mas lá, na hora da prova, vai cair desse jeito. Aí, o que a prof está preparando para vocês, gente? Eu já peguei provas anteriores, já peguei as provas anteriores agora no Colégio Naval e vou preparar uma lista com o conteúdo que a gente está vendo até agora e quais são. Aí eu vou botar tipo assim, exercício número 1, baseado na questão tal do ano tal, da lista tal. Vou falar isso com vocês, da prova tal, por exemplo. Mas aí a matéria vai ser que já passou, né? Isso. Trabalhando e mostrando para vocês como que uma matéria que eu cobrei, como que uma matéria que eu dei aqui vai ser cobrada na prova. Né? Ou já foi cobrada na prova. Claro que eu tenho como providência, lembra disso, tem como prever porque eles vão cobrar. Mas lembrando como eles já cobraram. Ok, gente? Você não pode. Exato. Aí faz sempre as provas anteriores, que isso ajuda muito. Mas eu vou trazer questão. Aí eu vou mudar, ou eu vou trazer a mesma questão, vou trazer isso para vocês. Mas mais para perto da prova. Por enquanto, eu estou dando matéria. Por quê? Para deixar todo mundo igual. Tá? Então, se hoje está mais fácil, beleza, já posso aumentar o nível. Entra. Boa noite. Então, aqui, ó. Eu vou trocar. Eu vou ver. Não, esse meu correio não está fechando. Não fecha. Agora ele fechou. É o que tinha. Sabe essa conta aqui? A conta aqui. Ela estava cheia de coisas. Aí você botar não é caro. Agora isso aí também.
No banheiro lavando. Vai lá. Então, falando de x, gente, ó, mostra lá, por favor. O valor de x vai ser igual a 20. Por quê, gente? Ó, porque eu vou fazer um modelo cruzado. Hã? Então, ó, vamos fazer um modelo cruzado. O que vai acontecer? Ó, 3x, 3 vezes o x é igual a 6 vezes o 10. Aí 6 vezes o 10 é igual a 60. X é igual a 60 dividido para 3. X é igual a 20. Certo, gente? Viu como fácil às vezes confunde? Aí na prova, não desse jeito. Não, desse jeito não. Vamos lá? Agora, gente. Soma dos termos. Se A está para B, assim como C está para D, então A mais D sobre B é igual a C mais D sobre D. Ou A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C. Ok? Isso permite que a gente some o antecedente ao consequente, mantendo a igualdade entre as razões. Gente, vocês estão demais. Eu vou separar esse grupo aí que está vindo aí. Ó, diferente dos termos. Mesma ideia. Envolve a subtração entre as partes. E a soma dos antecessores, que é a soma dos antecessores sobre a soma dos consequentes, é igual à razão original. E essa última aqui, essa propriedade, ela mantém a constante entre as proporcionalidades. Depois a gente vai ver esse exercício e aí fica mais claro visualmente, tá? Escala, gente, acabamos de falar, demos um exemplo lá, né, do nosso querido Lucas, em questão. E aí, a gente tem ali a escala, né? Que é um valor do desenho sobre o valor real. E aí, a gente vê quanto que vai dar a escala. 1 para 100, no caso ali é 1 para 20. Ok? A gente utiliza muito em mapas e em projetos ou desenhos assim, como a gente pode ver. Vamos lá, gente. Quando é dada a escala, gente, a gente tem que fazer o quê? A gente consegue fazer a relação e descobrir qual é o valor real ou o valor no desenho, né? Daquela figura. Porque a gente usa o quê? Proporção. Ok, gente? Então, a escala ali é de 1 para quanto? 500 mil. Certo, gente? Aí, o que acontece? É de 1 para 500 mil, e aí, a cada 1 centímetro tem 500 mil centímetros. E aí ele fala que a distância entre as cidades é de 8 centímetros. Ele quer saber qual é a relação, qual é a razão entre a medida do desenho e a medida do real. Vamos lá? E ele quer expressa em quilômetros. Não é, não. Vamos fazer no caderno. Alguém já falou a dúvida? Não. É que eu tava lá fora. Não, já não posso. Escalas é a distância do desenho sobre o real. Ok?
Aí ele falou aqui, ó, que é 1 do desenho e 500 centímetros do real. Aí ele quer saber qual é a relação se a distância real é de 8 centímetros. Então, se a medida é de 8, quanto que é o valor real? Só cruzar. O que ele quer expressa em quilômetros. Deu quanto? Olha aqui do lado. Tem que transformar nada? Não, eu falei quase que 2 centímetros em quilômetros. Tem 40 quilômetros. Esqueci. Esse demanda vai ter diferente. Ela está pensando muito em eu acho que Eu consigo. Ó, X vai ser igual. Isso, eu vou sozinho. Gente, tá mudando. Olha só. Ó, lembrando que deu, ó, 4 milhões, né, em centímetro. Aí eu coloquei em centímetro e vou lá para quilômetro, certo? Porque ele quer a resposta. Então eu vou ter que voltar. Isso quer dizer que eu vou ter que apagar zeros. Quantos zeros eu vou ter que apagar? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, apagando 5 zeros, vai sobrar x é igual a 40 quilômetros, como já tinha sido falado. Tá certo, gente? Não. Não conseguiram? Tá certo. Não, ela só... É porque eles vão fazer por etapa. Tipo, quando a gente faz a convenção ali pela reta, aí a gente pode dizer. Tá? Tá, não sei. Lápis. Aqui, vem direto para metro, ó. Primeiro, ó, para metro. Sim? Aí depois que ele converteu para quilômetros, então acho que vai dar assim. Tá? Então é primeiro por 100 e depois por 1000. Eu acho que isso é mais confuso. Eu prefiro imaginar a reta ali, a reta que a gente já explicou na aula passada, que é aquela reta metro, decímetro, centímetro, milímetro, e para trás é decímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro.
E aí, imaginar essa reta na cabeça e ir andando ou para a esquerda ou para a direita. Se eu for para a direita, eu acrescento zero. Se eu for para a esquerda, eu não corto zero. Falei isso na prova. Falei isso na aula passada. Na folha da prova, tem mais folha, tipo assim, é porque, tipo assim, aí eu queria que fazer papel, Pode estar a prova toda. Você vai ter um cartão resposta que vai marcar a alternativa que você acha que é certo. Entendeu? E é isso que vai valer. E é isso que vai ser estudado. Não é 50. Se você tiver na mesma que a gente tem que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida. Então, a gente não pode trabalhar com unidades de medida diferentes. A gente faz o cálculo com a mesma unidade de medida, em cima e embaixo, por exemplo. Então, em cima, a gente já sabia que era centímetro, e os 8 também na questão, ó. Deixa eu voltar aqui para eu te mostrar. Ó, aqui a gente já sabia que era centímetro, porque aqui estava ensinando que era centímetro. Então, o que a gente tem que fazer? Esse daqui também tem que ser dado para a gente em centímetros, certo? Nesse caso. Para quê? Para a gente trabalhar com todas as informações em centímetros, ok? Aí, depois que a gente fizer o cálculo e descobrir o número, que foi o que eu descobri aqui, ó, em centímetro também, tá mostrando? Tá? E aqui, ó, em centímetro, eu achei o número 4 gramas em centímetro. E aí, por último, eu transformo para o que ele quer, porque na questão ele pede para transformar em quilômetro, ele quer a resposta em quilômetro. Mas eu não posso transformar isso no meio do caminho. Porque uma informação importantíssima, quando a gente trabalha com grandezas, razão, proporção e, enfim, tudo isso, a gente precisa sempre trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, se a gente vai trabalhando metro, tem que ser metro para todo mundo. Nem que no final eu transforme lá. Isso aí, no primeiro momento, tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. Está claro agora? Não sei se eu tirei sua dúvida, mas responde aí no chat. Se sim, se não. Rapaz, aqui está. Ele perguntou. Então, eu fiz 4 casos depois de centímetro. Sim, Gabriel, aqui, ó, a gente está aqui, ó, centímetro. Aí a gente fala 1 decímetro, 2 metros, 3 decâmetro, 4 hectômetro, 5 quilômetro, que é onde ele quer. A gente tem que lembrar da aula passada. Não sei se você assistiu, se você estava na aula, mas se você não assistiu, vale a pena olhar lá no YouTube a nossa aula gravada, que foi a aula passada de matemática comigo, e aí a gente falou sobre unidade de medida, sistema métrico. E aí eu falei sobre todas as unidades de medida, sobre transformar, fizemos exercício, e tem uma lista de exercícios no Drive também. Então, vale a pena tentar fazer isso daí para você perceber essa transformação. Porque aí você tem que lembrar, né? Como a gente estava conversando aqui, que a gente vai transformar do centímetro para o quilômetro. Então, a gente vai andando com 5 casinhos. Se a gente está andando para a esquerda, então a gente corta 5 zeros. Ok? Tinha 6 no 4 milhões de centímetros, e aí a gente corta 5 e aí fica um zero só. 40 quilômetros. Ficou claro agora? Parece grande. Não parece grande. Ele entendeu. Foi? Foi. Sobre grandeza diretamente proporcional e grandeza diretamente proporcional. Vou falar sobre isso primeiro. Quando a gente fala sobre grandeza diretamente proporcional, gente,
a gente fala de algo que, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de pessoas morando na minha casa e eu sei que eu preciso comprar uma quantidade de comida, se aumenta a quantidade de pessoas na minha casa, logo deve aumentar a quantidade de comida. Correto, gente? Se aumenta também todos os outros consumos, mas nesse caso a gente está falando só de comida e está ela também tem quantidade de pessoas e quantidade de comida, certo? Então, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Quantidade de pessoas aumentou, quantidade de comida vai aumentar, certo? Isso serve para animais, para qualquer outra situação. Aí a gente tem uma relação que elas aumentam na mesma proporção. Ele mantém esse cara, entendeu? Eu não gosto quando tem essa história desse cara aqui, dessa constante. Não gosto de fazer conta com ele. Mas, enfim, ele existe e tem uma questão aí na coisa que tem e dá compasso. Vamos lá. A soma das partes. O valor total de N é distribuído entre partes iguais. Então, por exemplo, gente, digamos que uma pessoa muito rica, né, meu avô, eu agora destruí. Aí ele foi lá, sei o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e vai dividir a herança dele proporcionalmente, tá? Proporcionalmente entre os filhos, de acordo com a idade, né? Do mais velho para o mais novo, ok? Então, se ele vai utilizar essa proporção, significa o quê? Ó? Se 40% da herança vai para... Não, vamos colocar... 50% da herança vai para o filho mais velho, a outra 50 parte vai entre o filho do meio e o filho mais novo. Certo, galera? Então, é uma relação onde eu tenho 100% da herança dividido entre as 3 pessoas envolvidas aí nessa herança, que no caso não foram meus filhos. Foi alguém, porque ele me pegou aqui. Enfim. E até eu te falo. Tia, eu tava falando com você, pensei que você estava falando de algum comum. Gente, então, a constante da proporcionalidade. Cada parte é diretamente proporcional ao seu peso e ao seu fator. E é aquilo que eu estou acabando de falar. Por exemplo, se o mais velho ganha metade da herança, né? Então, essa relação está diretamente proporcional, porque todos os outros, né, o segundo e o terceiro, vão ali diminuir a quantidade. Eles não podem ganhar mais do que o mais velho ganhou. Certo, galera? Porque é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais velho, quanto mais novo, menor é a sua herança. Certo? Não, menor é a sua herança. Eu não falei mais não. Menor é a sua herança. Foi? Eu não falei. Eu não falei. Quase saiu. Quase, mas não saiu. Eu vou ir te matar. Ó, vamos lá. Para encontrar o valor de cada parte, multiplicamos o seu peso pela constante para calcularmos. Gente, isso cai, assim, bastante. Inclusive, tem uma questão na nossa lista 4, que é a lista que eu passei para essa aula de hoje. Tem uma questão envolvendo isso daqui. Eu, Priscilinha, profezinha, não gosto dessa parte aqui da relação aqui. Baniria na matemática. Como eu não posso fazer isso,
que acontece? Ela existe, eu preciso explicar e cai também na prova. Então, prestem atenção sobre essa relação entre esse K. Quem é esse K? É a constante, que não muda. Ok, gente? É uma relação, é um termo constante que não vai mudar ali. Ok? Tia, Tá. pode explicar novamente o cálculo? Vamos para nossa relação aqui. Calma aí, vamos lá, que se não entender a gente volta. Ó, vamos aplicar o método teórico que acabamos de estudar para dividir o valor em partes diretamente proporcional. Ok? Utilizando um exemplo prático. Iremos demonstrar como R$ 1.200 entre duas pessoas, de modo que ela receba uma quantidade proporcional à sua idade. Entendeu? Uma tem 20 anos e a outra tem 30 anos. Ok? Então, elas vão fazer uma relação. Elas vão fazer uma relação diretamente proporcional, em que uma tem 20 anos e a outra tem 30 anos. E o valor entre elas duas a serem divididos é de R$ 1.200. Ok? Outra coisa importante. Respectivamente. Então, o que tem que aparecer primeiro? A pessoa que vai ganhar que tem 20 anos. Depois, a pessoa que tem 30 anos. Isso é importante. E a gente vai ganhar mais? Não necessariamente. Você já iria pegar o valor dividido a outra pessoa. A gente dá uma parte do valor e tem um valor que sobrasse e a gente for pessoa. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é esse K dessa questão. Tá? Quem é o K da questão? Ela é encontrada através do valor que a gente vai dividir entre as pessoas, somado as duas idades. Ok? Então, a gente vai somar as duas idades, que é de 20 e de 30, que dá igual a 50. Ok? Então, a gente vai pegar o 1.200 e vai dividir para 50. Isso vai dar um K, nessa divisão, vai dar igual a 24. Certo, gente? Então, você fica com caridade. E aí, a gente pega esse K da questão, depois que a gente descobre esse K, que é essa constante, a gente multiplica pela idade. E aí, a gente descobre quanto que cada um vai ganhar. Achei que era mais difícil. Ok? Ó, então, por exemplo, a pessoa de 20 anos, que foi a primeira pessoa, ela tem 20 anos multiplicado pelo K, que é 24, dá igual a 480. E a pessoa que tem 30 anos, é 30 anos vezes 24, que dá igual a 720. Somando 720 com 480, vai dar igual a 1.200, que é o valor dividido entre elas duas. Isso está claro? Professora, o K pode mudar de acordo com as informações que forem apresentadas? Sim. O K ele é constante para a questão. Ele não é constante no modo geral da matemática. Ele é como se fosse um X. Entendeu? Para cada questão, ele representa um valor. Ele é uma variável. Ok? Mas ele é constante para aquela questão. Todo mundo entendeu, gente? Essa eu não deixei vocês resolverem. Eu vim direto aqui, ó. Mas tem uma questão na lista. Estou reforçando isso. Tem uma questão na lista. Depois vocês sabem. Vamos continuar. Agora, a gente tem uma questão, ó, inversa. A gente tem um assunto, né, que é inversamente proporcional. O que é isso? É o contrário daquilo que a gente acabou de falar. Então, uma coisa aqui, voltando, né, de diretamente proporcional. Quanto mais a gente anda, mais tempo a gente gasta. Sim ou não? Por exemplo, a distância daqui do polo para o barroco é uma, para o recanto é outra. Sim ou não? Então, independente de como a gente escolher ir, não importa. A gente vai gastar mais tempo indo para o recanto do que a gente gastaria indo para o barroco, certo? Porque é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a distância, maior o tempo gasto para se deslocar até o local. Certo, gente? Agora aqui, ó, inversamente proporcional. Velocidade e tempo é inversamente proporcional. Por quê?
Quanto mais rápido eu for para um lugar, independente de qual seja, menos tempo eu vou gastar. Quanto mais devagar eu for para aquele lugar, mais tempo eu vou gastar. Certo, galera? Então, o que que houve? Então, dá um zinho da combativa. Então, presta atenção. Ó, ficou embolado aqui. Eu vou arrumar depois, hein? Me mandar direitinho. Também tem uma... Olha. Então, compreender essa relação aí sobre a história, velocidade e tempo é sempre inversamente proporcional. Distância e tempo é sempre diretamente proporcional. Outra coisa que é inversamente proporcional é, por exemplo, a questão da quantidade de pessoas trabalhando, né, num determinado lugar e o tempo que eles estão. Por exemplo, quanto mais pessoas, menos tempo de trabalho. Quanto menos pessoas, mais tempo de trabalho. Certo, gente? Beleza. O que houve? Foi. Aí, olha só. Olha aqui para cá. Como a gente vai trabalhar a questão ali da divisão, para descobrir o negócio do carro lá, do nosso carro, em questão. As partes, né? A divisão ali das partes precisa estar inverso também, porque a grandeza é inversamente proporcional, então a gente também precisa inverter os termos, ok? Então vai estar 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre C. Aí a gente vem aqui, ó, no exemplo prático para ficar melhor para a gente poder entender. Ó, ao dividirmos 100 inversamente a 2, 5, o que a gente vai fazer? A gente não vai utilizar o 2 e o 5. A gente vai usar 1/2 e 1/5. Estão acompanhando? A gente não vai usar 2 e 5. A gente vai usar 1/2 e 1/5. Certo? E aí, ó, aí a gente vai ter o menor peso e o maior peso. Vamos pensar nesse daqui, nesse exemplo, nesse exercício? Vamos lá. Ó, a gente tem 310, ok? Tá. Ó, 310 e o valor é inversamente proporcional. Tchau, não vai fazer. 2, 3 e 5. Como que vai ficar essas partes? Vai usar 2, 3 e 5? Não. Vai usar o quê? 1/2, 1/3 e 1/5. Certo? Aí vai ser, ó, 1/2 de 310. 1/3 de 310 e 1/5 de 310. Ok? É porque essa é uma vez que joga em não vai dar os bichos. Pode. Vamos fazer. É mesmo esse ai. Porque ele vai fazer o que aqui, ó? A gente não tem 1/2, 1/3 e 1/5. Sim? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o LMC, porque lembra que a gente não pode somar nem subtrair quando os denominadores forem diferentes? Sem botar no único denominador? Sim ou não? Lembra disso? Primeira aula. Operações com frações. Quando a gente vai somar ou subtrair,
frações com denominadores diferentes, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o MMC. Quando a gente multiplica ou divide, a gente não precisa se preocupar se eles forem diferentes. Mas quando a gente está fazendo soma ou subtração, tem que se preocupar, sim ou não? Todos estão entendendo? Então, vamos lá. Qual é o MMC entre 3, 2 e 5? 30. Aí a gente vai fazer como? Ó, 30 dividido para 2 dá igual o quê? 15. 30 dividido para 3. 30 dividido para 5. 6. Então, as relações são 15, 10 e 6. Ok, gente? Então, é 15K, 10K e 6K. Ok, gente? Essa é a relação. O que eu vou fazer? Somar tudo, certo, gente? Quantos K vai dar? Vão dar 31K. Se eu fizer essa relação aqui, eu vou descobrir que K é igual a quanto? 310. Não, 310 é o valor que a gente está dividindo. Quanto que vale K? 10. Muito bem. Então, quanto que a pessoa que tinha 1/2, ela vai ganhar? 150. A pessoa vai ganhar 100 e a outra vai ganhar 60. Tem como fazer o número com vírgula? Isso é dinheiro, tia? Dinheiro? Pode ser, tia. Muito pouco, tia. Vai fazer fazer uma compra no mês. Ah, vem ficar milhões. Tá no slide. Aí, se vocês quiserem depois copiar, tá tranquilo. Se quiser, eu volto também. Eu não vou copiar. Vamos ver se eu vou lá em dúvidas. Não entendi, também não. Tá. Onde vocês vão entender? O Léo e... Não, é dele. Desculpa, é dele e Gabriel. Vocês estão entendendo tudo aqui internamente. Vou voltar aqui. Vamos voltar. Vou fazer no quadro, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Deixa eu botar aqui no quadro. Espera aí que eu vou apagar aqui. Ah, tá. Nada, isso. Eles não entenderam o 6-7. Beleza, eu vou explicar agora, tá? Ó, 6-7. A gente viu aqui que o online não entendeu o 6-7. Aí a gente está aqui no... Quando as meninas voltarem, eu vou tirar para fora. Ó, vamos lá. Vou explicar de novo a questão lá, porque a galera ficou com dúvida, tá? Vou explicar também. Primeiro, gente, ó, ele tem um valor
ou qualquer informação, um número que é 310. E ele vai dividir em 3 partes inversamente proporcional. Então, se ele está falando que é inversamente proporcional, eu tenho que pegar as partes que foi citada na questão, que é 2, 3 e 5, tá? E eu vou fazer o quê? E eu vou transformar esse número em frações, que é inverter esses números. Lembra que na primeira aula eu falei que embaixo de todo número tem o número 1, certo? Então a inversão dele vai ficar 1/2, 1/3 e 1/5. Beleza? Aí tá. O que eu tenho que fazer? O que eu fiz na diretamente proporcional? Eu não somei os dois valores, os 20 anos e os 30 anos das pessoas, lá na primeira questão. Só que nessa daqui eu também vou somar. Eu vou somar 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Certo? E tudo isso daqui é como se fosse K. Ó, é 1/2 de K, 1/2, 1/3 de K e 1/5 de K. Eu vou descobrir quanto que dá o K aí dessa questão. De quem? De quem que eu estou trabalhando? Do 310. Mas não vamos colocar ele aqui para não confundir. O que você vai fazer? Você vai fazer o MMC de 2, 3 e 5. E, ó, por 2 vai dar 1, vai dar 3, vai dar 5. Por 3 vai dar 1, vai dar 1, vai dar 5. Por 5 vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Resolvendo, tá aparecendo aqui? Aí, aqui, ó. Multiplicando, vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 5, vezes 5, 30. Certo? Então, eu já sei que é 30 o MMC. Aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que dividir. Ó, tenho que dividir pelos antigos denominadores. Quando eu divido, eu vou ter 30 dividido para 2, deu 15. 30 dividido para 3, deu 10. 30 dividido para 5, deu 6. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter, ó, 15K mais 10K mais 6K. E esse 30, ele já foi usado o suficiente. Eu não preciso mais ver. Certo? Ele já foi utilizado aqui quando eu fiz essa divisão e depois essa multiplicação. Então, o que eu vou usar? Esses números daqui de cima. Ok? Aí eu vou tomar 15K mais 10K, 25K mais 6K dá igual a 31K. 31K é a proporcionalidade de qual número? Do 310. Certo? Então, eu descubro aqui, como se fosse uma equação de primeiro grau, quem é K? K é igual a 310 dividido para 31. Gente! Não, eu sei. Não foi ninguém, não. É só para estar conversando muito paralelo. Vocês estão conversando baixinho, baixinho, baixinho. Não, nem estaria atrapalhando se eu estivesse falando aqui, mas eu não sei como que tá lá. Então, vamos fazer mais silêncio ainda? Tá bom? Vamos lá. Assim, se fosse aqui em sala, tá perfeito, gente. Mas o problema é que tem eles, tá bom? Vamos lá. Aí, ó, 310 dividido para 31, K vai ser igual a 10. Se K vai ser igual a 10, o que eu vou ter que fazer? Voltar aqui, ó, no cada um dos K e vou substituir. Ó, 15 vezes 10 dá igual a 150. 10 vezes 10 dá igual a 100. E 6 vezes 10 dá igual a 60. Então, esse é o valor que cada uma das pessoas vão receber. Se fosse dinheiro, né? É porque não é dinheiro na questão, é um número mesmo, qualquer. Tá bom? Ela é bem famosa, não sei. E aí, vê se eles entenderam agora. Porque eu dei aula só para eles. Eu fico com dúvida só nesse caso. Mas eu não entendi. Eu acho que foi naquela hora que você levantou. Agora você vai. Você não entendi também, não?
Ah, entendi sim, obrigada. Tirem print aí, galera. Vamos lá. Relação. Rapidinho, acho que é sobre aquele ali. Como eu sei que 310 é para dividir para 31? Ou sempre vai dividir? Então, a ideia é a questão sempre dividir, tá, gente? Agora, sim, como assim? Nunca tem que multiplicar. Nunca tem como multiplicar, gente. Olha só. Gente, a ideia é sempre a soma e fazer essa equaçãozinha, entendeu? Agora, se você vai chegar aqui e não vai dar uma divisão exata, sei lá, 500 dividido para 6, entendeu? Outro 60. Você vai simplificar, você vai fazer o máximo que você conseguir e você vai dizer que o K é uma fração, entendeu? Se for o caso, entendeu? Vai ser um número com vírgula, entendeu? Você vai só somar e multiplicar no caso inteiro. Porque quando ele ingressa também, quando ele inverter, fazer ele inverter, E aí o valor do K, gente, pode ser que dê outra fração, pode ser que não seja resolvível, dê uma fração mesmo. Se der uma fração, dê uma fração. Não tem problema, eu mudo depois. Ficou claro? Bora. Gente, ó, a pergunta do online foi, pode ser uma dúvida de vocês. Ó, se o K aqui sempre vai dar uma divisão exata. Se sempre vai ter, deu 10 aqui, entendeu? Se sempre vai ter 5. É um número exato. Gente, pode ser que não. Pode ser que seja uma fração. E aí você veja aqui, por exemplo, se aqui fosse 32, não era divisível. Né? Uma coisa não era divisível para outra. Mas dá para o quê? Simplificar. Entendeu? Daria para simplificar por 2 aqui, pelo menos, porque esse número de cima é par e o número de baixo também seria par. Se tivesse dado, por exemplo, 32. Ok? Aí o que eu faria? Simplificaria até onde desce e depois eu iria dizer que esse é o valor de K. Ok? Ficou claro agora? Vê. Não daria para Daria. Faria o K com a fração. Teria que fazer a conta envolvendo uma fração. Acho que ele não estava entendendo um pouquinho que tem o K. Quando você envolve o K, está sempre divisão. É sempre divisão. Não, eu nunca faria isso, Gabriel. Isso é uma equação de primeiro grau. Gente, olha só. Isso daqui, ó. Ô, gente, isso daqui é MNC. Ó, isso daqui é MNC, certo? Isso daqui, ó. Isso daqui é equação do primeiro grau. EQ, primeiro grau. Eu não lembro como que tá no meu planejamento, porque eu tenho um planejamento de aula com vocês, né? No meu planejamento, que momento que eu vou trazer aqui a equação. Eu sei que são daqui a 2 aulas, 3 aulas e tal, eu vou trazer a equação aí, a equação do primeiro, do segundo grau, que envolve básica e também sistemas de equação. Entendeu? Mas, assim, equação do primeiro grau se dá no 7º ano. O que deu lá no 7º ano? Que tem que, ó, tem uma letra multiplicando, isso daqui é uma multiplicação, isso aqui é uma igualdade. O que eu tenho que fazer? Pegar e isolar o K e jogar o 31 para o outro lado com a operação inversa. Se ele dá
água aqui multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Ok? Isso é a equação do primeiro grau. A do segundo grau, a gente está aprendendo já No nono. Ele aprendeu agora. Entendeu? Eu aprendi, agora eu entendi. Tá bom. Então, aqui é uma equação de primeiro grau, e aí você vai isolar a letra, vai jogar com a operação inversa, e aí fica sobre 31. Sobre 31, e aqui deu igual a 10. Aí, depois que você pegar o K, você volta para essas informações aqui, ó, separadamente substitui o valor de K. Entendeu? Se é 15K e K vale 10, então, bota onde tem o K o valor de 10. Aí é 15 vezes 10, que foi isso daqui, ó, que eu fiz. Eu trouxe isso daqui, ó, pra cá. Esse daqui é esse, e esse daqui é esse. Tudo bagunçado. Deu para entender? Ok. Desse quadro eu não tive nem foto. Por isso. Vamos lá. Ó, relação não proporcional. Gente, essa daqui é uma parte que, tipo assim, professora, estava lá no seu planejamento, tipo assim, isso vai necessariamente, assim, claramente cair na prova? Não, assim, não vi. Espero. Não é que não seja importante. É que até agora, nos nossos livros didáticos, nos nossos antigos livros didáticos, não era uma matéria que vinha falando. Aí, ultimamente, tem vindo falando sobre não proporcionalidade. Então, o que eu poderia dizer sobre essa matéria? Que é uma matéria nova, um assunto novo que está começando a aparar assim nas salas de aula. Pode ser que caia na prova? Pode. Sabe por quê? Como é um assunto novo que a gente está falando na escola, pode ser que eles vão botar na prova para ver se o aluno se preparou relacionado a isso. Pode ser que a prova seja relacionada aos assuntos já passados, que todo mundo já fala, assunto comum, e aí não cai essa parte. Mas, assim, não é algo que vai ocupar tanto a mente de vocês, partindo do princípio que a gente estudou diretamente proporcional e inversamente proporcional. O que a gente vai ver agora? O não proporcional. O que não tem relação de proporcionalidade, ok? Que nem é diretamente e nem é inversamente. Quer dizer, por exemplo, ó, vamos voltar. Diretamente, não é tudo aquilo que sobe. Se um lado sobe, se um lado dobra, o outro lado dobra também. Diretamente. Se um lado desce, a outro lado também desce. Sim ou não? Porque, olha, eu falei sempre da relação como se fosse subir. Mas vamos falar o contrário. Ó, se a distância daqui para o barroco é uma, e eu gasto uma quantidade de tempo, daqui até a rua 1 é uma distância menor daqui para o barroco? Sim. Então, ó, se eu diminuo a distância, eu diminuo também o tempo. Concorda comigo? Então, quando uma desce, a outra também desce. Ok? Porque ela é diretamente proporcional. Agora, se for inversamente proporcional, uma grandeza pode subir, a outra descer. Ou uma descer e a outra subir. Ok, gente? Agora, quando que não tem proporcionalidade? Exemplo, a altura. Ó, quantos anos Eduardo tem? 14 anos. Quantos anos o Tricolor tem? Tem 15. E você? E você?
Aí, 3. Ótima ideia. Tem 14? Acabou de fazer. Acabou de fazer. Olha só. Flamenguista. Quanto é o nome? Samuel. Ó, então presta atenção. O Samuel e o Eduardo, na nossa sala, como exemplo, têm a mesma idade. Eles não têm o mesmo tamanho. Ok? Então, presta atenção. Idade e altura é uma relação diretamente ou inversamente proporcional? Não tem proporcionalidade. Entendeu? Eu tenho 33 anos. A Isa deve ter quantos? 26 anos. A Isa tem 26. Eu tenho 33. Eu sou mais baixa do que ela. Se fosse uma relação inversamente proporcional, quanto mais idade ela tinha, se ela tem mais idade, ela deveria ser maior e eu tenho, quer dizer, contrário. Se eu tenho mais idade, eu deveria ser menor e ela tem menos idade, ela deveria ser maior. Mas isso não é real, porque tem várias outras pessoas que têm mais idade até do que eu e eles não são menores do que eu. Ok? Eles podem ser maiores do que eu. Ok? Eduardo e Samuel têm a mesma idade e nem por isso têm a mesma altura. Ok? Porque se fosse uma relação diretamente ou inversamente proporcional, concorda comigo que o K é igual? A idade em questão dos dois é igual, sim ou não? Mas o tamanho não é. Ficou claro isso? Tem certeza? Tamanho do pé. Tamanho do pé. Não é diretamente proporcional. Tem várias pessoas. Eu estou falando isso no meu 8º ano também. É o assunto da prova deles. Então, presta atenção. Meu 8º ano tem vários meninos. Por exemplo, o maior tamanho do pé acho que lá foi 38 ou 39. E, por exemplo, eu tenho um aluno no 6º ano que ele calça 42. Entendeu? Então, presta atenção. Ele é grande. Isso não. Mas eles estão falando dos anéis. Ó. Então. Não. É grande mesmo. Ó, minha filha tem 1 ano e meio. E ela usa roupa de 3, 4 anos. Entendeu? Meu sobrinho tem 3 anos e ele usa roupa menor do que a idade dele. 2 anos que fica bom para ele. Então, assim, ó, não é uma relação de proporcionalidade. Por quê? Presta atenção. Ela é menor do que ele e usa uma roupa maior do que a que ele usa, do tamanho dele. Certo, galera? Então, pode ser. Mas mesmo assim não há uma relação de proporcionalidade. Mesmo tendo a questão do meu esposo sendo uma pessoa. Aí, ó, tá certo, gente? Preciso dar mais exemplos disso? Não, todo mundo entendeu, né? Quer que eu fale isso? Calma aí, deixa eu preparar. Olha, As meninas passam meio. gente, olha aqui, ó. Os quadrados, eles poderiam até ser proporcionais. Mas como não está escrito aqui nenhuma relação de proporcionalidade, a gente tem que considerar, gente, isso é muito importante. Vou falar isso para a prova, preste atenção. Se não está escrito, não pode achar que vale aquilo que seus olhos estão vendo. Tem que estar escrito. Vou dar um
exemplo, olha só. Olhando assim, você pode achar que esse quadrado aqui, ele é um pequenininho e que esse daqui é o triplo ou o dobro. Entendeu? Desse quadrado pequeno. Visualmente, pode até parecer que sim. Ok? Mas preste atenção. Se não está escrito que esse daqui tem 1 centímetro e esse daqui tem 4 centímetros, eu não posso dizer que isso daqui é uma relação de proporcionalidade. Porque se isso daqui tiver 1 milímetro a menos, já não é proporcional. Ok, gente? Tá certo isso? Então, se não está escrito na prova, no enunciado ou na própria figura, não pode utilizar fontes da sua cabeça. Ok? Não pode utilizar isso. Vale o que está escrito. Ok? Ai, eu não vejo como isso vai ter. Então, ó, ele deu aqui, ó, resumo, né? Ó, diretamente, ondas sobem, preço e peso é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais queijo eu comprar, mais caro eu vou pagar. Quanto menos queijo eu comprar, mais barato vai ser o valor que eu vou pagar no caixa. Caixa, certo, gente? Inversamente proporcional, um sobe, outro desce, tem velocidade em tempo, que é o que eu acabei de falar. Não. Basicamente é aquilo que a gente já explicou. Ó, quando que a gente descobre o carro? A gente pega um valor e divide pelo outro, certo, gente? Como que a gente descobre o valor quando é inversamente proporcional? A gente pega o K, o X, e divide pelo Y. Então, percebe que inverteu? Lembra que na idade a gente só somou 20 anos mais 30 anos? E depois fez a relação, a divisão? Sim? Aqui, ó, a gente inverteu os números. A relação era 2, 3 e 5. Virou 1 meio, 1 terço e 1 quinto. Sim ou não? Então, percebe que quem estava embaixo foi para cima e quem estava em cima foi para baixo? Beleza. E aqui, essa relação de não proporcionalidade não tem um padrão, ok? Quem tem 14 anos pode ter uma altura e quem tem os mesmos 14 pode ter outra altura. Tá bom? Não é uma relação nenhuma, não tem relação, idade e altura. Tá certo? Yes. Não entendi. Que não entendeu? Qual parte? Ele só fala que não entenderam. Ele fala qual parte. Tira fora. Tira fora. Gente, sobre a fórmula, presta atenção, não se apeguem a isso. A gente teve uma aula inteira, isso aqui é só resumo. Tipo assim, ó, se você entendeu lá na hora do exemplo, tá show. Mas eu vou voltar só para não deixar em aberto para vocês. Presta atenção. Lembra que a relação que a Foi mal. Lembra que eu dei um exemplo sobre o valor lá, R$ 1.200, uma pessoa tem, aí uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 30 anos vai receber proporcional à sua idade. Lembra disso? Aí o que eu tive que fazer? Peguei o valor, que é o valor que ela ia ganhar, que era 1.200, e dividi pela soma das variáveis, que era X, que era o primeiro X, que era 20 anos, e o segundo X, que era 30 anos. Show de bola? Foi isso que eu fiz. Aí eu fiz lá, 1.200 dividido... Ó, vou voltar aqui só para você não ficar perdido no que eu estou falando. Ó, 1.200
ó, dividido para 50. Ok? Que foi a soma de 20 com 30. Aí deu igual a 24. Show de bola? Isso é diretamente proporcional, não é isso? O que eu tenho que fazer quando é inversamente proporcional? Eu não tenho que primeiro pegar os valores de x. Quais são os valores de x das proporcionalidades? 2, 3, aqui. 2, 3, 5. E inverter. É isso? Depois eu tenho que pegar o valor que eu estou colocando, né? E dividir. Ok? Então, volta para cá. É o valor primeiro, quer dizer, é a proporcionalidade primeiro, dividido pelo y. É porque aqui não fiz logo nada, eu preciso mexer nesses lados. Ele tem um erro aqui nas fórmulas. Isso aqui era para estar aqui, ó. X em cima e Y embaixo. Igual a cá. Não era para estar esses 6 francos. E aqui era para estar Y em cima e sobre X embaixo. E era para estar igual a cá. E não era para estar esse cifrão. Ficou claro? E aqui embaixo? Aqui embaixo não tem padrão. Porque é o que eu estou falando sobre idade e tamanho de pessoas. Altura. Ó, cadê o exemplo aqui também no final também? Claro? Vê se entenderam. Ó, imagina um evento social com a compreensão entre razões e proporções que pode evitar desperdício de comida e garantir que os custos sejam divididos justamente entre os participantes com diferentes condições financeiras. Vamos para o verdadeiro fato. O tempo de construção de um muro e a quantidade de operários são grandezas diretamente proporcional? Quanto mais eu pegar, eu vou chutar. Quanto mais eu pegar, e quanto menos, maior o tempo. Então é verdadeiro ou falso? Qual seria a relação certa? Aí, ó, preste atenção. Quanto mais tempo eu demoraria para construir um muro, se eu tivesse menos funcionários, eu demoraria mais tempo. Voltou? Ah, voltou. Eu gastaria, ó, mais tempo para construir o muro se eu tenho menos funcionário. Se eu tenho mais funcionário, menos tempo, certo? Se uma certa está para baixo, a outra está para cima, é inversamente. Ok, galera? Vamos lá. Se um carro consome 10 litros para 100 quilômetros, ele consumirá 25 litros para 250? É uma relação diretamente proporcional? Sim, porque, olha só. Olha aqui. 100 dividido para 10 é igual a 10, sim ou não? Tá. E 25 vezes 10 é igual a? Verdadeiro. 57. Vamos lá. Perdeu. Vamos lá. A escala de 1 para 50 significa que o objeto real é 50 vezes maior que o desenho? Verdadeiro. Ok, gente? Eu nem consegui ler. O prêmio de R$600 será dividido entre 2 funcionários de uma empresa em partes inversamente proporcional ao número de faltas
funcionário A teve 2 faltas e o funcionário B teve 3 faltas. Qual é a quantidade exata que cada funcionário vai receber? Eu quero que vocês façam. Tem que fazer isso daqui. Primeiro, relação, depois fazer MMC, depois vai fazer a equação e, por último, vai resolver. Não dá para fazer nada. Calcular. Será? Eu quero gravar hoje. Tem uma menina que vai gravar o Será comigo, para eu virar. Isso, eu quero virar blogueira. Parabéns. O pessoal aqui estava elogiando os seus vídeos. Eu não vou ajudar na professora. Como que é da aula, gente? Como que é o da aula? Poxa! Aura é quando é alguma coisa. Acho que sim. Importante, fenomenal. É tipo você não deu aula, você deu aula. Entendeu? Não, mas ó, eu vou gravar o Será hoje. Faz, eu vou postar para ele. Será? Ó, você vai ver o seguinte, ó, dizem por aí que dá para resolver grandezas inversamente proporcional com cálculo mental. Será? Ai, Deus. Professora. Vamos lá. Eu fiz assim lá.
Deixa eu mudar. Depois do não tem. Gravar agora? Quer gravar? Oi, gente. Olha só. Próxima aula, eu resolvo no quadro essa última questão e dou a resposta, tá bom? Aula finalizada. Ó, Jerry Eduardo me faz o nome. Ó,